A dupla de Abrantes, José Mendes e Jorge Batista, sagrou-se campeã nacional todo o terreno na categoria T8, no seu Mitsubishi L200, com a derradeira prova a decorrer em Porto Alegre, a Baja Porto Alegre, a sua 34ª edição. Os pilotos de Abrantes continuam assim a fazer jus ao seu longo e rico historial no desporto motorizado e José Mendes, piloto há mais de 30 anos, ou há mais de 30 anos a competir no desporto motorizado, sagra-se pela primeira vez campeão nacional todo o terreno, com o seu navegador Jorge Batista, que se estreia na competição, num campeonato nacional todo o terreno, estreia-se logo com um título também de campeão nacional, fechando assim este campeonato com chave de ouro na Baja Porto Alegre. José Mendes, sim, perguntava-lhe, começou a correr em Abrantes, foi a primeira prova, não é? Já lá vão nos anos 80. é verdade. Em 1985, numa edição do Autocross de Abrantes, na altura ainda existia, portanto, pista em Abrantes, e ocorriam milhares de pessoas. E o que é que significa este primeiro título de campeão nacional todo o terreno nesta categoria T8? Bem, este título para mim, digamos que é acessório, porque eu gosto mesmo é de competir. Claro que um título de campeão é sempre agradável, como é lógico, mas gosto mesmo é de competir. Com o meu amigo Jorge fizemos um campeonato, digamos, com poucas aspirações. As coisas começaram a correr bem e a meio do campeonato começámos a pensar seriamente que era possível ganhá-lo e encarámos a fase final deste campeonato de outra forma para ganhar. José Mendes, mostra-me aqui um bocadinho, então, o carro que é campeão nacional, portanto, o piloto é o José Mendes, o navegador Jorge Batista, mas esta máquina não era das mais potentes mesmo assim na categoria em que concorreu ou em que participou. Não é de todo o carro mais potente, nem para lá caminha, mas seguramente, e como se trata de um carro praticamente de origem, esta Mitsubishi é muito fiável. Por isso, nós terminámos todas as provas que acabámos. Portanto, e aqui fica um pouco a história da tartaruga e da lebre. Portanto, nós não somos, talvez sejamos a tartaruga, mas o que é um facto é que cumprimos todas as provas com boa classificação e foi isso que deu origem, portanto, ao campeonato. Foi aqui a fiabilidade da L200. Esta Mitsubishi L200. Olha, e qual é que foi, portanto, 7 provas, das quais 2 foram canceladas? É isto? E onde é que esteve, digamos assim, como é que viste a competitividade deste campeonato nacional? E qual é que foi a prova que mais importante para ditar este resultado final de campeão nacional? Portanto, as provas são todas importantes e a pontuação é igual para todas as provas, digamos assim. A prova que foi cancelada foram 2 provas, portanto, foi uma no início da época, foi o Algarve, que é uma prova que eu gosto bastante, e outra agora no final, portanto, em Proença. Idenha, perdão. Idenha não. E houve alguma com um sabor especial e que tenha significado a importância neste somatório dos pontos, ou que já tenha tido uma importância relevante? Até porque terminaste em primeiro. Foi a que vencemos. Foi a que venceram, que foi onde? Foi a Baja do Pinhal. Foi uma prova particularmente difícil. Eu diria que teve tanta ou mais lama que Porto Alegre, embora as características do terreno fossem um pouco diferentes e não dessem origem passa a expressão, aos outlanços que teve, portanto, Porto Alegre. Obrigado, Zé Mendes. Já voltamos a falar com o piloto campeão nacional Zé Mendes na categoria T8, com este Mitsubishi L200. Navegador, Jorge Batista, é o primeiro campeonato nacional em que participas. Sim. E sagras-te campeão com um histórico piloto, né? Já com muita... Como é que foi esta prova? Qual é que é a sensação de ser navegador de um piloto como o Zé Mendes? Para já é uma responsabilidade muito grande para o piloto que é de poder estar ao lado dele e poder navegar para ele. Nós começamos, ou melhor, o Vítor, o irmão do José, foi com uma brincadeira há 2, 3 anos atrás, começámos com isto, que eu tinha aqui com ele, mas eu nunca tinha entrado dentro de um carro de rally, nem um pouco mais ou menos. Gostava das provas de automóveis, tudo que seja desporto motorizado gosto. Mas nunca tinha entrado dentro de um carro de rally, nunca tinha feito rigorosamente nada. E um dia, uma sexta-feira, numa petisqueira que nós tivemos, arranjaram maneira de eu ir fazer o primeiro Porto Alegre com ele.
E assim foi. E com o que lhe disse foi: Zé, eu não percebo nada disto. Epá, é a primeira vez que estou a entrar dentro de um carro destes. Tinha feito 1 ou 2 treinos com ele, basicamente, não tinha feito mais nada. Mas ia ao lado, agora, dar notas, tempos, tomadas de tempo. Pronto, foi coisas que fui aprendendo a pouco e pouco. Embora a minha. Vamos ver. Eu sou campeão, posso agradecer ao Zé, porque não é com a minha. Vamos ver, não é com a minha habilidade, eu sou um expert na matéria, tentei aprender e ajudá-lo o máximo possível, mas pronto, em parte da minha vitória deve-se ao Zé Mendes. E os Zé Mendes com certeza dirá o mesmo de ti. Porque é uma equipa que está aqui em causa, não é? É óbvio que sim, porque nós somos uma equipa e uma equipa funciona como um todo. E, portanto, todas as peças têm que estar na perfeição, senão não chegamos lá. Olha, como é que vês este campeonato nacional, tendo em conta que foi atípico, começou, portanto, em fevereiro, ainda antes da pandemia se estender ao nosso território, ao nosso país, mas já terminou, portanto, na Baja Porto Alegre, com muita chuva, mas sem público e sem aquela chama e aquele calor humano, digamos assim, que envolve sempre estas provas tão do gosto dos portugueses. Eu acho que o campeonato acabou por valer tanto como outro qualquer. Porquê? Porque a igualdade de circunstâncias é semelhante para todos e, portanto, a nível de competitividade, apesar de ter havido menos provas, essa competitividade não deixou de existir. Todos fizeram o melhor no campeonato, podia ser dito. Acho que ganhámos. Olha, Abrantes está de parabéns, os pilotos de Abrantes, portanto, o Zé Mendes e o Jorge Batista, navegadores, estão também de parabéns. Para o ano, portanto, esta dupla vai se manter, ou a equipa que ganha não se mexe, é para se manter? Vamos só mudar aqui o coração da nossa L200, de forma a ela andar um pouquinho mais rápido. Ela vai ser alvo de uma revisão profunda, porque merece. E vamos fazer. Vamos tentar defender o título para o próximo ano. E olha, tenho que colocar uma questão, portanto, os Zé Mendes, da família Santinho Mendes, portanto, são várias gerações de campeões, não é? Como é que vês o desporto automóvel e esta tradição em Abrantes? E os pilotos, no fim de contas, porque na Baja Porto Alegre também participaram outros pilotos e outros navegadores. Vários, sim, Né? E bons, não é? Como é que vês todo este historial, não só da família Santinho Mendes, mas todos aqueles que gostam do desporto automóvel e continuam a competir e a levar o nome de Abrantes a esse país fora? Eu acho que o desporto automóvel em Abrantes está de tal forma enraizado que qualquer dos pilotos da nossa região, cada vez que participa numa prova, tem algum orgulho em dizer que é de Abrantes. E isso é bom para a nossa cidade. E para fechar, uma pergunta para cada um. Jorge Batista, com este piloto campeão nacional a conduzir, tiveste algum receio? Houve algum momento neste campeonato que queiras relembrar? Posso relembrar a primeira prova que nós fizemos em Beja, que foi a primeira prova do campeonato, ficamos em segundo. Foi uma luta ali taco a taco com os restantes adversários, com diferenças de muitos poucos segundos. Ficámos em segundo. Tivemos a Baja de ACP, que foi areia, que parecia que andávamos no Dakar, que detestei, não gostei. Depois tivemos a Baja do Pinhal, que foi com um dilúvio idêntico a Porto Alegre, mas como o Zé disse, foi derivado às características do terreno. É diferente, e este Porto Alegre foi uma aventura, uma coisa fora. Nunca me tinha passado pela memória e que vai ficar na memória de nós derivado às peripécias que tivemos ao longo de toda a prova. Muito obrigado. E já agora, fazer um agradecimento, portanto, ao José, foi quem levou a equipa ao título, ao irmão, ao Vítor Mendes, que foi quem, talvez das pessoas que mais me incentivaram para ir ao lado do José, e se calhar foi das pessoas que mais força fizeram para que o irmão fosse campeão. Aos mecânicos, parte da equipa, ao Jorge e ao Hugo, que foram incansáveis, principalmente em Porto Alegre,
pá, com o trabalho que eles tiveram e para nós no outro dia termos o carro em condições de irmos para a prova. E às pessoas que nos apoiaram, aos nossos patrocinadores, que sem eles não era possível termos feito o campeonato. Muito obrigado. José Mendes, para fechar, tens um longo historial de provas de campeonato todo terreno, mas neste campeonato que agora encerra, e onde terminaste em primeiro lugar, ex-aequo com outro piloto algarvio, salvo erro, mas onde no fator de desempate são vocês os campeões nacionais. Houve algum momento que mais te tenha ficado na memória, digamos assim, deste campeonato, alguma destas provas do campeonato, e pergunto também, sendo o teu primeiro título de campeão nacional aqui no todo o terreno, se dedicas a alguém especial? Eu dedico ao Jorge e aos nossos queridos patrocinadores, porque sem os quais não seria possível. E mais uma vez volto a reiterar aquilo que disse há pouco, que uma equipa funciona como um todo. E eu, quando falo de equipa, falo desde do Vítor Hugo até aos nossos patrocinadores, passando pelos nossos mecânicos e a colaboração da L200. Não seria possível de outra forma. E destas provas deste campeonato deste ano, já pelo que ouvimos do Jorge Batista, houve tudo um pouco. Terrenos áridos, muita lama, muita chuva. Onde é que o José Mendes te sente mais à vontade? Onde é que mais gostas de pilotar? É simples. Nós, como temos um carro com pouca potência, quanto mais adversas forem as condições da prova, quanto mais difícil for em termos de condução, de exigência e dureza, para nós é mais fácil porque ficamos com mais igualdade para os carros mais potentes. Ou seja, provas onde não seja possível tirar todo o partido da potência do automóvel, nós andamos sempre mais à frente e conseguimos chegar aos carros mais potentes. Muito obrigado, felicidades e parabéns por este título de campeão nacional. Muito obrigado.